Vão com tudo. Eu acho que a Letícia, ela poderia começar, porque aí ela fala da obra dela e depois eu falo sobre as duas obras. O que você acha? Seu áudio está desligado, Letícia. Sempre. Tá, eu vou começar falando sobre a obra Mulamba, da banda também de nome Mulamba. Foi uma banda criada em 2015, em Curitiba, e elas surgiram de uma ideia de homenagear a Cássia Eller. Elas começaram a fazer música nesse intuito, né? Elas queriam fazer uma homenagem a Cássia Eller, e acaba que a banda continuou. É composta apenas por mulheres, e todas as músicas da banda têm esse teor feminista. Então, todas as obras vão tratar da mulher, do empoderamento feminino, das dificuldades em ser mulher, principalmente no Brasil, e esse tipo de coisa. A música em si, como todas as outras dessa banda, vão falar dessa temática também. E a letra vai representar um momento em que as mulheres percebem a sua força e como é importante se posicionar. Então, ela vai falar sobre a repressão social vivida pelas mulheres. E a música surgiu, né? A inspiração da música foi a partir de uma coisa que aconteceu no show delas. Uma amiga delas foi assediada. E, tipo assim, ela era amiga das integrantes da banda. E ela foi assediada e ela se sentiu tão incomodada que ela saiu do lugar. Ela poderia simplesmente ter falado com as amigas estavam ali no microfone, né? Elas poderiam fazer uma denúncia pública ali, mas ela se sentiu tão incomodada que ela preferiu sair. Ela tinha como fazer a denúncia, ela tinha como realmente ter voz, mas ela estava tão incomodada que ela preferiu sair, e aí a música surgiu como não tá ok a gente simplesmente sair dos lugares em que a gente está por causa do assédio. A música quer que você se posicione, que você não precise sair dos lugares simplesmente porque alguém está violentando o seu direito de estar ali em paz, de boa. Então a música surgiu disso, de um assédio vivido pela amiga de uma das integrantes. É uma banda composta toda por mulheres, né? E o gênero da música não é muito definido, ela tem um mix de gêneros musicais, então a gente não pode estipular um gênero fixo para essa música. E a letra também cita várias figuras históricas, como Anita Garibaldi, Joana d'Arc, para representar mesmo que as mulheres podem ser agentes transformadoras, que muitas vezes na história a gente não tem muito contato, na história, na ciência, a gente não tem muito contato com figuras femininas, porque não era considerado algo de mulher, né? Mas que sim, a gente fazia diferença e a gente continua fazendo, e para reforçar isso de que sim, nós somos agentes transformadoras também e sempre fomos. E sobre os instrumentos, são utilizados instrumentos de corda e de percussão. Bateria, baixo, guitarra, violoncelo e as vozes. Então é isso, basicamente. E o nome da banda surgiu para ressignificar o nome Mulamba, porque Mulamba quer dizer desleixada, desarrumada, e aí, e aí elas quiseram colocar esse nome justamente para ressignificar isso, colocar um significado bom e positivo, né? Porque é uma ofensa, mas elas pegaram para realmente atribuir outro significado. E é isso. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre duas obras do Paz, que é o Paz 3, né? Que é Cartas para Além dos Muros, que ele é um documentário, e vamos falar também um pouco sobre o artigo, que é Prevenção do HIV/AIDS, que eles têm muita semelhança entre os dois. Então, vocês vão perceber que tanto as obras como as matérias, elas vão estar se ligando. E aí, por isso que a gente vai falar delas duas juntas hoje. Bom, toda semana que eu tô vindo aqui, praticamente eu tô falando sobre ditadura militar. Parece que a ditadura militar tá me seguindo. Mas vocês vão perceber que no documentário, a ditadura militar também, ela vai estar... Olha, até a Luísa falou que sim. E aí a ditadura militar, ela vai ser o palco do início do nosso documentário, que é Cartas para Além dos Muros. Por quê? Porque no período da ditadura militar, como todo mundo já sabe, foi um período de grande repressão. E dá diferença. Foi um período de grande repressão. E aí,
as pessoas, com o fim da ditadura militar, elas começaram a se sentir como e a comunidade LGBT e todas as outras pessoas, elas se sentiam, elas estavam um pouquinho mais livres nesse momento. E aí as praias, boates, bares, eles começaram a ser locais de encontro da comunidade LGBT. E aí, com isso, começa a se disseminar no meio desse público. É importante lembrar que a AIDS ela não vai estar restrita apenas para a comunidade LGBT. Pessoas que são de sexualidade hétero, outras sexualidades afins, elas também vão contrair AIDS naquele momento. Mas a comunidade LGBT é a comunidade que ela mais se contamina com esse vírus. E aí, dentro do documentário, eles falam que acontece. De 10, 9 entre 10 homens gays, eles contraíram a AIDS, o HIV também. E aí, começou então a se tornar uma epidemia naquela época. Em 1978, começaram os primeiros casos de AIDS no Brasil, de HIV também. E aí, o que aconteceu? Foram 4 casos em 1978. Em 1979, já estava com 9 casos no Brasil. E em 1982, já estava passando dos 700 casos. E com isso, a Organização Mundial da Saúde ela começou a declarar como epidemia a doença que estava se espalhando no Brasil. E aí, vocês sabem que começou todo aquele falatório acerca da comunidade LGBT. A AIDS ela começou a ser chamada de praga homossexual, as pessoas começaram a ser vistas como pessoas promíscuas, né? Era visto como a doença da promiscuidade. Em 1983, ele também foi chamado como câncer gay ou peste homossexual. Então, tudo isso começou a apavorar as cidades, começou a apavorar também as pessoas que pertenciam a essa classe. E aí, as pessoas que estavam sentindo aquele pouco de liberdade naquele momento, elas tiveram que voltar para o armário, né? Então elas começaram a ter que viver às escondidas novamente. E aí começaram então os tratamentos naquela época. Aí começaram os tratamentos, primeiramente em São Paulo, começou o tratamento contra começaram os primeiros programas de prevenção da AIDS, começaram os primeiros programas também de cuidados com as pessoas que foram infectadas. E aí era tudo novo, era como se fosse o coronavírus da época, né? Era algo muito novo, as pessoas não sabiam direito como isso acontecia. E aí começaram as pesquisas, começaram vários momentos. E aí vocês vão ver que o documentário, ele é um documentário muito bonito pelo fato de ele envolver muita coisa social da época. Então, tem até uma parte, eu não lembro o nome, mas tem uma travesti lá em São Paulo que ela monta como se fosse uma pensão para acolher as pessoas que foram infectadas com essa doença. E aí, algo muito importante também que vocês devem lembrar, que lá no comecinho a gente falava DST, que era doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, essa sigla ela não é mais usada, e aí a gente usa a sigla IST, que é infecções sexualmente transmissíveis. Então vocês têm que ter esse cuidado quando vocês forem fazer a prova, porque o CESP ele pode colocar uma pegadinha, sabe, para vocês caírem nessa. E aí, deixa eu pensar mais o que. Aí outro ponto muito importante também do documentário é que em 1985 surge o GAPA, que é o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, né? Que era um grupo que eles estavam planejando, então, palestras nas escolas, era um grupo que fazia a acolhida dessas pessoas, então foi um grupo muito importante naquela época. Como a Karen estava falando, que o Cazuza, ele é um cantor muito representado nessa parte da AIDS, porque naquele tempo, quando ele foi infectado, ele sofreu bastante, então ele ficou muito magro, ele começou a ter feridas no corpo, e aí as pessoas começaram a usar as fotos do Cazuza como se fosse algo assim, ó, você tem que ter cuidado, porque senão você vai ficar igual ao Cazuza, entendeu? E aí nesse tempo teve até essa exposição dele através da revista Veja. Aí a família ficou muito chateada na época. Então teve todo esse rolê, né, que acontece nessa parte. E aí, o que acontece? Depois disso, a gente tem que pensar também sobre as igrejas. As igrejas, elas tiveram um papel
um pouco dificultoso para a prevenção da AIDS, porque elas falavam que era proibido o uso do preservativo. Então, muitas pessoas não usavam preservativos porque a igreja falava que não era permitido, e aí acabavam contraindo o vírus, né? Aí, quando foi em 1991, aí, em 1991, a AIDS ela foi passada não só pelas relações sexuais, mas ela começou a ser passada também através do uso de drogas. Então, naquela época, as pessoas usavam seringas, é, compartilhavam seringas entre si, e através da circulação do sangue, as pessoas estavam se contaminando também. E aí eles começaram a ter esse olhar também, né, sobre as drogas. E aí surge também aquele lema que até hoje a gente conhece um pouco, que é sexo, droga e rock and roll. E aí foi bem nessa época que esse lema ele começou a ser difundido e todos os conceitos. E aí, um ponto bem legal também da gente pensar é sobre o ponto do, da disseminação de remédios para as pessoas que contraíram o HIV ou a AIDS. E aí foi em 1996, quando a ativista Nay Brito, ela entra na justiça para pedir auxílio para conseguir comprar os remédios, porque até então os remédios que estavam no Brasil, eles eram muito caros, e as pessoas não conseguiam pagar por esses remédios. E aí o que acontecia era que muitas vezes as pessoas juntavam, tipo assim, uma pessoa contraiu o HIV, então as pessoas juntavam, e aí elas levavam juntavam, faziam uma vaquinha e elas conseguiam comprar um remédio para essa pessoa. Só que acontecia muitas vezes que, por causa da demora para a pessoa comprar o remédio, acontecia que a pessoa acabava morrendo. E aí a Anaí, ela teve, né, essa força de ir até a justiça e conseguir com que o SUS ele desse esse remédio para as pessoas. E aí foi através da lei do Sarney, a lei Sarney, que esse remédio ele começou a ser entregue pelo sistema de saúde. E aí, eu acho que a parte mais importante da gente pensar sobre esses documentários é a gente pensar na parte social, que até hoje acontece que as pessoas estão contraindo a AIDS, estão pegando HIV, e aí, o que que acontece? Por que que as pessoas estão contraindo tanto essa doença? E aí, a gente pode relacionar agora com o estudo, do artigo. No artigo, a gente vai ter um estudo qualitativo. Essa parte também é importante que vocês saibam que existe dois tipos de estudo. Existe o estudo quantitativo e o estudo qualitativo. Qual é a diferença entre os dois? O qualitativo, ele vai pensar mais na parte da quantidade das coisas. Então, sempre que vocês verem números quebrados ou números inteiros de alguma coisa discreta, então pode ser quantitativo. Agora, quando a gente fala sobre quantitativo, a gente está falando sobre representação, nome, característica, categorias, qualidades, atributos, estado civil, cor de cabelo, ou quantidade de pessoas. Sempre que a gente for trabalhar com essas coisas assim, que são números mais concretos, sabe? São coisas assim que a gente consegue qualificar elas, categorizar, é um estudo qualitativo. E aí esse estudo, ele é denominado qualitativo, e ele contou com 39 jovens, né? E esses jovens são 23 mulheres e 16 homens. E aí eles pegaram principalmente dados demográficos, que são locais onde eles moram, salário, etc. E também perguntas sobre a prevenção do HIV e da AIDS. Como eles perguntaram para eles o que poderia ser feito para prevenir que essa doença não infectasse outras pessoas. E aí eles falaram que principalmente é o uso de preservativo. Aí esse foi o primeiro ponto que eles falaram, usar o preservativo. E o segundo ponto que eles ressaltaram foi que era necessário fazer palestras nas escolas, ter grupos, ter veículos de comunicação que falassem sobre o HIV e que principalmente fosse numa linguagem em que eles entendessem. Porque hoje a gente pode perceber que existem muitas palestras, existem muitas coisas relacionadas, mas geralmente são por especialistas. Então os especialistas vão falar com o jovem com a linguagem que a gente usa dentro das academias.
E muitas vezes o jovem fica assim, sem entender o que está acontecendo, e aí, para ele, aquilo é a mesma coisa de entrar por um ouvido e sair por outro. Agora, quando ele vê um jovem falando sobre a doença, um jovem que contraiu também, vai lá e fala para ele sobre as coisas, como é que fica a vida depois disso, já faz com que o jovem ele tenha mais consciência sobre aquilo. E aí, uma coisa que a gente pode perceber no estudo é que 90% dos homens que contraíram o HIV, eles não têm nenhum contato, assim, não tinha nenhum vínculo com a pessoa que passou para eles. Então, isso a gente pode colocar que pode ser também um fato que acontece atualmente, que é através dos aplicativos de relacionamento. A gente percebe que se você entra, eu acho praticamente, gente, como se fosse um açougue. Você entra, você escolhe a carne e aí você já vai lá e pega, entendeu? E aí pode ser que esse fato de ter esses aplicativos hoje em dia esteja facilitando com que o HIV ele seja transmitido com mais facilidade. Agora, quando a gente vai falar sobre as mulheres, a gente percebe que 69,6% das mulheres elas tinham alguma relação, algum vínculo com a pessoa que passou o HIV para elas. E aí, uma parte que eu acho essencial que a gente saiba é o finalzinho do documentário. Lá no final do documentário, a gente vê que ele fala muito sobre os tabus que ainda existem na sociedade de hoje. Então a gente vê que existem muito aquela coisa de dentro da própria da sua casa a não ter essa conversa sobre HIV, não ter essa conversa sobre o sexo, não ter essa conversa sobre as relações sexuais também. E aí acontecem essas barreiras acerca da vida das pessoas. Então, as pessoas elas acabam entrando nessa vida sexual, né, começando a ter a vida sexual ativa muito cedo e não tem conhecimento nenhum de como é transmitido, não sabe o que são as ISTs, não sabe quais são os cuidados que você deve ter. E também existe um pouco do racismo. Lá no documentário a gente percebe que existe uma parte em que eles falam que o remédio para a comunidade branca, para as pessoas brancas, ele é muito mais facilitado do que para as pessoas negras. Então, hoje ainda tem esse racismo dentro dos próprios ambientes de saúde, né? E também existe muito aquela coisa da pessoa não ter esse acesso. A pessoa não sabe que a camisinha ela é distribuída em postos de saúde de graça. Então, acaba que as pessoas elas têm as relações sexuais sem camisinha, porque eu tô sem dinheiro para comprar camisinha, então não vou comprar. E aí esquecem que nos postinhos de saúde tem esse sistema, né, de dar camisinha de graça. Também tem essa parte da própria pressão social. Se a gente for entrar um pouco dentro da masculinidade, a gente percebe que o homem ele é muito incentivado a ter a relação sexual muito cedo. Então, para você mostrar que você realmente é macho, para você mostrar que você é homem de verdade, você tem que pegar várias mulheres, tem que ter a relação sexual muito cedo. E acaba que, por essa pressão social, o homem ele acaba tendo as relações muito cedo, muitas vezes sem ter conhecimento nenhum dos riscos que ele pode estar correndo. Deixa eu ver mais alguma coisa. E acontece isso, né? Aquela frase muito repercutida no documentário, que é: o jovem se infecta por achar que é infectável. Então, por achar que, uma vez só não vai acontecer nada. Só que ele esquece que precisa apenas de uma vez para poder contrair esse vírus. Então, o mais importante realmente é ter essa consciência, sabe? E aí eu acho muito importante que a universidade ela esteja colocando esse tipo de obra, esses documentários para vocês assistirem, porque a gente tem que ser bem realista, né? A idade, assim, essa idade em jovem, de ensino médio, entrando na universidade, é uma idade, assim, que geralmente as pessoas têm as primeiras relações sexuais. Então, é uma coisa que acontece, as pessoas fazem o sexo, as pessoas vão continuar fazendo, e o importante a ser debatido não é a privação dele, principalmente a parte de, você vai fazer, mas você tem que ter a ciência de como você vai fazer ele. Quais são as prevenções que você tem que tomar, quais são os riscos que você pode estar correndo. E aí, como uma alternativa, lá no final do documentário e também no final do artigo, eles falam que são os trabalhos feitos nas escolas. Então,
que as escolas sejam esse ambiente, né, de, de acesso aos jovens a esses termos. Então, é importante que o jovem ele conheça quais são os termos usados, conheçam quais são os tipos de STs que existem. Eu não vou entrar nesse quesito assim, de ST, porque não é minha área, então pode ser que eu fale algo errado, né? E a gente também teve uma aula já nas semanas passadas, muito boa, com a professora explicando cada ponto. E também, outro ponto que eu acho é esse ponto também da gente pensar, né, sobre esses tabus. O que é esse tabu na sociedade hoje? Como está a prevenção hoje? Como as pessoas que já têm esse vírus, como elas vivem com esse vírus? Então, vocês sabem que até um tempo atrás, até bem recentemente, não existia cura. Então, as pessoas elas usavam remédio para controlar. E recentemente surgiram pesquisas lá em São Paulo, na Universidade de São Paulo, que ela começou a achar um tratamento que, segundo eles, vai fazer com que as pessoas elas eliminem o vírus totalmente do corpo. Então, é um trabalho assim que eu acho que vai aos poucos, sabe? Eu acho que o mais importante é a gente refletir mesmo sobre essa fase de ter essa consciência sobre cada conceito, cada coisa que vai estar cobrando. E aí, outro fato muito importante que a gente tem que colocar para vocês aqui é que esse Meet ele é mais como se fosse um ambiente de debate. Então, a gente pede que vocês estudem as obras e aí nessa parte seja uma parte para a gente debater, para a gente conversar sobre ela. Não vão só pelo nosso mídia, porque o nosso mídia é para dar uma esclarecida para vocês sobre o tema. Só que o tema ele é muito mais amplo, vocês vão perceber que tem vários outros pontos que são cobrados. Então é importante que vocês assistam o documentário, leiam o artigo. O artigo ele está bem fácil, a leitura dele é uma leitura bem clara. É uma leitura bem clara. Então, pensem sobre isso também. E aí eu acho que é legal a gente abrir para debate, caso vocês queiram mandar alguma coisa para a gente conversar sobre esses temas. Eu queria só acrescentar duas coisinhas. É que o documentário, o nome do documentário, né, Carta para Além dos Muros, foi inspirado num texto do Caio Fernando de Abreu, que possui esse título. E o Caio Fernando de Abreu, ele é um escritor modernista, então o Paz pode fazer essa conexão, porque o modernismo é estudado na terceira etapa, né? E o Caio Fernando de Abreu, ele teve AIDS e ele usou a escrita como forma de conscientização e tirar essa ideia promíscua da doença. Então, ele misturava biografia com ficção para realmente conscientizar as pessoas sobre a doença e parar de ser um bicho de sete cabeças que todo mundo achava. Então, é legal também saber disso, que é inspirado num texto do Caio Fernando de Abreu. É isso, só isso. Eu tenho uma coisa para acrescentar, é que muitas pessoas não sabem, mas na Constituição tem uma área que fala sobre. Tem uma lei que decreta que todos os adolescentes e jovens têm direito a acesso à informação e à educação sexual. E muitas escolas, tipo assim, vai uma vez no ano, um cara palestrando lá e acabou. E dependendo, se fizerem isso, né? Que nem agora nas matérias de biologia, os professores podem falar sobre ISTs, mas antes não podia, só por causa dessa lei, que agora eles podem falar sobre isso. Sim. Uma parte também que eu esqueci de falar aqui, que eu lembrei agora, é sobre o YouTube. Bem no finalzinho, vocês vão perceber que eles conversam com o Gabriel Estrela, que ele contém o vírus, né? Ele é soropositivo. E aí ele usa o canal do YouTube para poder falar sobre esse tema, né? E aí ele usa, e no canal dele, ele não usa um tema assim, tipo, ele não fala de forma muito rebuscada. Ele fala da forma mais simples possível e até um pouco cômico. Então, tipo, um pouco de humor dentro dos vídeos dele para poder conversar com essa comunidade. E aí, através disso é muito importante porque tem muito da representatividade. As pessoas, elas têm
Só que muitas vezes elas não se sentem representadas pelas pessoas. Então, elas procuram na internet uma fonte para saber um pouco mais, para conhecer. Então, eu acredito que o SESC ele também pode estar pedindo um pouco sobre isso, né? Qual a importância desses veículos? Como esses veículos eles são usados para disseminar informação, né, para a comunidade? E aí eu acredito que basicamente é isso, assim, o mais amplo que a gente pode falar sobre o tema. O tema ele é muito detalhista, né? Tem muitos detalhes importantes. E como a gente percebe que é sobre doenças, é sobre ISTs, com certeza, gente, pode, assim, confiante que se for cobrado, ele vai ser cobrado em 3 pontos da prova. Pode ser cobrado principalmente em biologia, para perguntar sobre algum ponto de alguma doença. É, pode ser perguntado também na redação. Eu acredito que a redação ele é um ponto essencial da prova. Então, eles podem sim colocar alguma coisa relacionada na redação, ou se não na parte de sociologia, porque no terceira etapa a gente estuda muito os autores, né, antropológicos, estuda um pouquinho da sociologia mais moderna, mais contemporânea. Então, pode ser cobrado nessas 3 partes. Eu acredito que é isso. Legal dar uma aprofundada também na questão da IST em si, sabe? Descobrir a diferença de HIV e AIDS, porque eu sabia que tinha uma diferença, mas antes de estudar a obra eu não sabia exatamente qual era. Então, se aprofundar nessa parte também, porque como o Ian disse, eles podem cobrar isso na parte de biologia, e é legal saber essa diferença, porque é muito fácil errar uma questão dessa, confundir HIV com AIDS e acabar colocando certo numa questão que, na verdade, é errada, e você perde não uma, mas 2 questões, né? Sim. Que nem eu achei uma coisa muito legal. Verdade. Olha, se Não, com quiserem certeza. aí alguma dica do que a gente falar, a gente pode falar na área de biologia, é só mandar aí os trecos aí, se vocês quiserem saber, e a gente faz uma aula, tranquilo. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse artigo é que é, eles falam assim, sobre os cuidados, né? E eles falam que as pessoas são muito céticas, e como o Ian falou, e que tem uns que falam que não há nada a ser feito, e outras que não é falta de conhecimento e culpa o adolescente, e fala sobre a falta de autocuidado, e critica aos que não pensam nas consequências também. E critica também os jovens que bebem, se drogam e na hora do sexo esquecem de usar camisinha. Bem, bem específico, né? Eu achei bem interessante, que é, tipo, adolescente criticando adolescente, mesmo que eles tenham feito essas coisas, então eles criticam. Sim. E também tem muito essa barreira, né? Tipo, a gente percebe que as próprias pessoas que deveriam, assim, meio que se apoiar, né? Elas estão se criticando pelo erro das outras. E aí, o mais engraçado nisso tudo é que eles falam assim, ah, não tem nada a ser feito. Tipo assim, gente, como não tem nada a ser feito? Pelo amor de Deus. Realmente. Aí depois só fala, tem que ter palestra, tem que ter campanha esse trem aí, além de carnaval, porque no carnaval lá vai, o mês de carnaval todinho ali, começa em janeiro e vai até março, assim, a campanha, usem camisinha, não querem pegar AIDS, não querem pegar sífilis, não sei o que lá, e faz lá um bafafá e distribui camisinha aí, doidão aí. Mas o que acontece? No resto do ano não fala nada. Nada. Sim. Não, é igual às outras campanhas. A gente pode perceber que, tem o mês do suicídio. Aí passa o mês inteiro falando sobre suicídio. Aí tem o outro mês, que é o mês da prevenção do câncer. Aí passa o mês todo falando da prevenção do câncer. E os outros meses fica à deriva. Tipo, ninguém fala nada. É como se nos outros meses não existissem essas doenças. Só naquele mês específico, né? Verdade. Realmente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma coisa muito interessante é que, se vocês não sabem, HIV é uma doença congênita, então tem como transmitir de mãe para filho na hora da gestação ou na hora de amamentar. E muitas crianças mesmo, nesse início de época e ainda hoje, pegam HIV por causa do. Pode ser até descuido da mãe e pode não ser descuido, talvez a mãe nem saiba que tem HIV.
Talvez o trem tá ali, latente, ela não tem sintoma nenhum, mas ela consegue transmitir o HIV para criança, consegue transmitir o HIV para outras pessoas. Eita, alguém falou alguma coisa? Tá bom. Que nem tem internatos, tipo assim, tem um país, se eu não me engano, foi no Quênia, que tem internatos exclusivos para crianças soropositivas. E é um tabu enorme, um tabu muito grande. E que nem elas não têm uma vida social digna, não tem zero vida social digna ali. As pessoas, elas tratam como se fosse, sei lá, como o povo tratava a lepra no início da lepra, assim, tipo assim, não me toca, fica longe de mim, eu não quero pegar isso, mesmo a pessoa, ignorância mesmo, a pessoa acha que vai pegar tocando, vai pegar só porque falou com a pessoa, mesmo falando distância, mas aí, falou com a pessoa, vai pegar o negócio e tem um tabu gigante. Então, é bem complicado. Era só isso mesmo que eu tinha falado. Povo do YouTube, dá like, se inscreve no canal. Ah, tem uma coisa muito interessante também, que... Ah, vejam o Insta, que também fala. E deixe seus comentários aí embaixo. Ei, não tá falando. Ai, meu Deus. E uma coisa interessante que fala no artigo é que eles falam que eles censuram a distribuição do preservativo. Eu fico, vai. Um fala que tem numa hora lá que eles pedem medidas e falam, usem camisinha, tenham consciência. E na outra parte eles censuram o uso do preservativo. Aí também falam sobre crítica à erotização precoce. E também a crítica à mídia televisiva. Pois é. Também criticam a falta de diálogo familiar sobre sexualidade. Sim. Bora lá, gente. Pode responder no chat ou no Microfone. no microfone. Quem aí já falou com os pais sobre sexualidade? Qualquer coisa que seja, orientação sexual, sobre doença, sobre camisinha, qualquer coisa. Quem aí já falou com o pai? Eu. Uma. Iris, microfone. Desculpa, esqueci. Duas. Se pais você quis dizer amigos. Com amigo pode falar sobre tudo. Eu não tenho zero tabus com meus amigos. Eu já falei de absurdamente tudo. Mas fazer o quê, né? Duas pessoas, 2 de 10 pessoas que estão presentes no Meet já falou com os pais. Isso dá o quê? E você, não? 100%. Na verdade, eu já falei, porque eu perguntei para minha mãe sobre educação sexual esses dias, falando, mãe, você concorda com a educação sexual? Ela, eu concordo. O povo tem que falar mesmo, tem que fazer palestras, tem que falar sobre essas coisas, não pode ficar aí, porque muita gente pega e muitas vezes não sabe nem o que é, não sabe nem os sintomas, vai achar, só tô com febre, deve ser gripe, deve ser não sei o que lá, e assim, associa a outras doenças. Complicado. Meu pai, na hora que eu cheguei com ele, ele viu falando disso. Aí eu, tá bom, né? Já continua. É isso. E último recado, gente. Doem na nossa vaquinha, tá? A gente quer pagar a plataforma. Obrigada. Beijos. Adeus. Já acabou a aula? Ou você vai parar?